Antes da formação de Israel como povo monoteísta, a região da antiga Canaã era habitada por diversos povos cananeus semitas ocidentais. Essas culturas compartilhavam mitos, línguas e religiões semelhantes. Entre os séculos XV e XIII a.C., os cananeus adoravam um panteão de deuses liderado por Eu, acompanhado por figuras como Baal, Azerá e Anat. A partir do século XII, tribos hebraicas começaram a se estabelecer na região. Inicialmente, essas tribos eram seminomades. Ao se fixarem, absorveram e em alguns casos rejeitaram os deuses locais. Nesse contexto, o enoteísmo, que é a adoração de um deus principal sem negar a existência de outros, era uma prática comum. O monoteísmo, tal como o conhecemos, só veio a se consolidar posteriormente como a ideologia religiosa dominante entre os israelitas. Sobre os deuses Eu, Javé e Baal, todos eles possuíam atributos semelhantes em certos aspectos, embora suas funções e simbolismos fossem diferentes. Eu, o deus cananeu, era considerado o pai dos deuses e criador do mundo. Seu caráter era patriarcal, sábio e distante, associado ao trono e à sabedoria, e era adorado em locais como Ugarita e Fenícia. Javé, o deus de Israel, surgiu como um deus guerreiro e legislador, associado ao trovão, à justiça e à guerra. Era venerado em locais como Sinai e Jerusalém. Com o tempo, tornou-se o único Deus verdadeiro do monoteísmo judaico. Já Baal, também cananeu, era um Deus jovem, impetuoso e fértil, considerado senhor da terra e da chuva. Ele simbolizava a fertilidade e a colheita e era também representado pelo trovão. Era adorado em Ugarita e por todo o território de Canaã. Apesar das diferenças, esses deuses tinham pontos em comum. Todos foram chamados de Elohim em algum momento, termo genérico para divindade. As montanhas eram consideradas locais sagrados por todos, como o Monte Sinai e o Monte Zafon, e as práticas de culto incluíam sacrifícios, festas, canções e altares de pedra. A principal diferença é que, enquanto era o pai dos deuses, Javé transformou-se no único deus em uma estrutura monoteísta. Baal, por sua vez, representava uma teologia concorrente, centrada nos ciclos da natureza, fertilidade e colheita, em contraste com a ética e a justiça social propostas por Javé. Entre essas divindades, Azerá merece destaque. Ela foi uma das deusas mais antigas do mundo semita. Em Ugarit, era chamada de Atira, sendo considerada consorte de Eu. Azerá era deusa da fertilidade, maternidade, amor e proteção. Era fortemente associada a árvores sagradas e a postes de madeira conhecidos como Axera, que podiam representar sua imagem simbólica. Durante os séculos 8 e 7 a.C., muitos israelitas cultuavam Azerá junto com Javé, algo confirmado por inscrições arqueológicas encontradas em lugares como Kuntilé-Ajur e Kirbe-Eucom. Nessas inscrições, aparece menção a Javé de Samaria e sua Azerá, o que sugere a presença de um sincretismo religioso popular. Embora Javé fosse o deus nacional, a figura maternal da deusa ainda fazia parte da devoção do povo. Essa coexistência entre Javé e Azerá foi combatida pelos profetas Zesaías e Jeremias. Eles viveram em um período de grande crise política e espiritual. Um dos problemas centrais apontados por esses profetas era a fusão de cultos pagãos com o templo de Javé em Jerusalém. Muitos reis permitiam altares para Baal, Azerá e outros deuses dentro do templo. Mulheres também faziam oferendas à chamada Rainha dos Céus, provavelmente uma alusão a Azerá ou a deusa Estar. Jeremias critica essas práticas ao afirmar que as mulheres preparavam massas para fazer bolos à Rainha dos Céus. Além disso, havia a crise nacional. O Reino do Norte, conhecido como Israel, foi conquistado pela Síria em 722 a.C. O Reino do Sul, Judá, enfrentava ameaças de destruição, o que de fato ocorreu em 586 a.C. pelos babilônios. Os profetas interpretavam essas tragédias políticas como castigos por infidelidade religiosa, isto é, pela adoração a deuses estrangeiros. Nesse contexto, o rei Josias, que reinou aproximadamente entre os anos 640 e 609 a.C., promoveu uma reforma radical que centralizava todo o culto a Javé em Jerusalém. O livro de Deuteronômio, descoberto nesse período, foi usado como base teológica para justificar essa reforma. Segundo o relato bíblico de 2 Reis, Josias destruiu altares de Baal e derrubou postes sagrados dedicados a Azerá. Resumindo a história dos cultos na região,
Nos séculos XV a XII a.C., Canaã era uma terra de cultos politeístas onde Baal e Azerá eram amplamente venerados. A partir do século XII, com o surgimento das tribos israelitas, o culto a Javé começa a emergir, inicialmente ainda mesclado com tradições cananeias. Durante a monarquia unida, entre os séculos X e IX, Javé é identificado com e os cultos sincréticos, incluindo o de Azerá, ainda coexistem. Com a divisão dos reinos, no século IX, Baal e Azerá ganham destaque especialmente no Reino do Norte, provocando reações de profetas como Elias. No século VII, a crise nacional e a reforma de Josias resultam na repressão aos cultos considerados sincréticos. Por fim, com o exílio babilônico em 586 a.C. e a destruição do templo, ocorre uma reformulação profunda do judaísmo. A religião passa a se organizar como uma fé monoteísta ética, com Javé assumindo o papel de único Deus verdadeiro.